Então, pessoas, estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez finalmente com a teoria da história do Brawl Stars. Possivelmente um grupo de pesquisadores que estava a mando de algumas pessoas bem ricas descobriram em algum lugar do mundo o que parecia ser a única reserva natural de dois tipos de pedras preciosas que tinham umas habilidades bem estranhas, que eram as gemas roxas e as gemas verdes. Essa única reserva natural que existe, possivelmente ela existia no Japão. O que explica isso mais ou menos é tipo assim, o fato de o único vídeo do investidor que a gente tem para visualizar hoje em dia, lá do Star Park, é o vídeo do investidor do Japão. Possivelmente existiam outros em outras linguagens, mas o único que a gente tem é o principal, o que foi feito lá no Japão, porque o Star Park foi construído no Japão, possivelmente. Essa reserva natural dessas pedras preciosas, possivelmente ela deve ter caído na Terra junto com um meteorito. Essas pedras estavam em um meteorito flutuando lá no espaço e elas caíram na Terra. Isso explicaria o fato delas só existirem em um lugar do mundo e não existirem em nenhum outro lugar. Outra coisa também que pode ser que dê a dica pra gente que a origem do Star Park é do espaço é o fato que na WKBRL, uma das frases lá da narradora diz que a origem deles é o espaço. Eu vou colocar o trecho aí pra vocês verem. Mas tipo assim, a origem deles é o espaço, então possivelmente é dizendo que a reserva natural da coisa que é basicamente a raiz do Star Park, a raiz de tudo de ruim que aconteceu mais pra frente, veio do espaço. Up next, we will find happiness in the limitlessness of space, our origin. Let's go back there together. Depois deles fazerem algumas pesquisas com essas pedras estranhas, eles descobriram duas coisas. A primeira é que a gema roxa podia ser transformada em um líquido rosa que conseguia imitar material vivo. E também em certas circunstâncias esse líquido tinha outras habilidades, por exemplo, fornecer regeneração, velocidade, força, só que só para coisas feitas com esse mesmo material. Tipo assim, ela conseguia reforçar o material biológico falso feito com essas gemas. E a gema verde, ela era um pouquinho mais rara que a gema roxa, e ela tinha capacidade de gerar energia, servir como uma bateria, como um gerador e bateria ao mesmo tempo. Aí, para que eles pudessem realizar a extração e a pesquisa sobre essas gemas, essas pessoas ricas que estavam no controle dessa operação criaram uma empresa chamada Star Corp, e eles começaram a construir um parque de diversões em cima dessa reserva natural dessas gemas, que foi chamado de Star Park. O Star Park tinha como objetivo principal disfarçar a mineração ilegal de gemas que estava acontecendo lá no subterrâneo, ao mesmo tempo que ele seria um parque temático, queria atrair pessoas para que essas pessoas fossem sequestradas e servissem como cobaias no experimento. Aí dentro do Star Park, eles tinham algumas coisinhas para prevenir que as coisas não iriam dar errado. Primeiro eles tinham o Star Hat, que ele era tipo um chapéu de controle mental. Todo mundo que usava ele ficava meio abobado lá dentro do Star Park, para não reparar tipo que tinha gente desaparecendo, gente sendo sequestrada lá no meio de todo mundo. O Star Hat servia para isso, para fazer as pessoas não ligarem para o que estava acontecendo em volta. E eles tinham a WKBRL, que ela ficava o tempo inteiro transmitindo para o Star Park, talvez até mesmo transmitindo direto para os Star Hats, que ela tinha como principal objetivo manter as pessoas sob controle. A mesma coisa, fazer lavagem cerebral nas pessoas, deixar as pessoas felizes, fazer elas não ligarem para o que está acontecendo em volta. Para as pessoas que estavam lá no Star Park normal, só visitando, a WKBRL fazer a lavagem cerebral para manter essas pessoas sob controle, para que elas não percebessem o que estava rolando. E para as pessoas que já tinham sido capturadas, a WKBRL servia como controle mental, né, fazendo lavagem cerebral nas pessoas, para fazer elas funcionarem como cobaias lá para Star. Como tem alguns trechos que falam lá sobre as pessoas lutarem, né, sobre as pessoas, tipo assim, alguns trechos que falam que se a próxima música não te dá vontade de lutar e respawnar, então seu comportamento é inaceitável. You're listening to Acceptable Radio. WKBRL, the voice that
hears you. Thank you for joining us today on a journey through the outer reaches of our hearts where we find that there is absolutely nothing to worry about. No reason for us to worry. This If the next radio music hour doesn't make you want to fight and respawn, then your behavior is unacceptable. Aí o Star Park ficou lá durante anos sequestrando pessoas e fazendo pesquisas tanto com as gemas quanto com robótica. Eles começaram a aprender a substituir partes do corpo humano por partes robóticas, como a gente vê no próprio vídeo do investidor, em que o investidor, a mão dele é queimada lá com ácido. Eles trocam a mão dele por uma mão robótica. E depois de muita pesquisa, eles aprenderam como substituir uma pessoa inteira, né, o corpo da pessoa inteiro por um corpo robótico. E começaram a transformar as cobaias nos robôs que a gente conhece como os robôs do caos, aqueles robozinhos padrão do jogo. É por isso que a maioria das imagens que a gente tem lá do Brawl Stars mostrando o Star Park sempre mostra igual se toda a plateia, se todo mundo, tipo assim, todos os clientes, os hóspedes do Star Park fossem robôs. É porque eles realmente são os clientes que foram sequestrados e transformados em robôs. Então cada robozinho daqueles lá, os robôs do caos que a gente vê, são realmente pessoas que foram transformadas em robôs para servir como cobaias no grande experimento da Star. Aí depois de anos realizando a pesquisa, a Star finalmente atingiu a meta dela. Assim o Star Park ficou inútil. Então, para poupar dinheiro possivelmente, porque manter aquele parque funcionando e ainda lidar com os desastres que aconteciam naquele parque, possivelmente era algo muito custoso. Então, agora que o Star Park ele era inútil como, tipo assim, operação de isca para atrair pessoas para serem sequestradas, a Star fechou o Star Park. É por isso que hoje em dia lá no Brawl Stars, por exemplo, quando a gente vê a entrada do Star Park, ela é fechada. É porque o Star Park ele realmente foi fechado. Tanto que lá no site oficial de fãs do Star Park, né, que é o starpark.biz, a descrição do site lá é que o site é um site de fãs feito para relembrar momentos incríveis do Star Park. É tipo assim, igual se o Star Park não existisse mais, porque realmente ele foi fechado. Tanto que aquela WKBRL antiga, lembra? Que ela era toda bizarra. Aquilo lá possivelmente era alguma pessoa que tinha entrado nas ruínas do Star Park abandonado lá, chegado lá na estação de transmissão da WKBRL, pegado os equipamentos e montado lá de uma maneira bem mal montada, tipo assim, um monte de fio ligado onde não precisava, para ver o que estava acontecendo. E aquela pessoa estava pegando algum sinal que estava sendo transmitido lá do subterrâneo do Star Park. Porque por mais que o Star Park superior tenha sido fechado para o público, o Star Park continuou operante, só que lá no subterrâneo, fazendo as pesquisas. E como eu já disse também, a gente pode ver que mesmo o Star Park estando fechado, a WKBRL continuou sendo transmitida. Só que agora ela não tinha mais música, ela não tinha mais nada, porque não precisavam mais fazer aquilo lá parecer uma rádio de verdade para pessoas lá em cima. Agora aquilo lá era só uma transmissão interna. This is an emergency. I repeat, this is an emergency. Please evacuate. This is not a test. Então, agora que a etapa de sequestrar pessoas, né, a etapa do Star Park, sequestrar pessoas e pesquisar sobre aquele líquido rosa que conseguia simular tecido orgânico, agora que essa etapa foi encerrada, a Star começou a fazer a segunda etapa do plano, que era testar o controle mental que eles estavam desenvolvendo esse tempo todo, fazendo testes com essas cobaias que eles sequestraram durante tanto tempo e manteram armazenadas. O Star Park já tinha coletado cobaias o suficiente para fazer o teste. Todas as pessoas que tinham desaparecido no Star Park durante todos aqueles anos tinham sido convertidas em robôs, como eu disse, e sido mantidas lá no subterrâneo, dormindo, possivelmente escutando a WKBRL. Algumas, uma hora ou outra, eram acordadas para servir como mão de obra, mas a maioria delas ficou dormindo esperando a fase 2 do teste começar. Então, finalmente a Star começou a fase 2 da pesquisa.
a Star criou um aplicativo de celular, um jogo, contendo todos os personagens do Star Park, desde os simples funcionários lá do Star Park até heróis e protagonistas de cartoons e séries feitos pelo Star Park, pela Star Park Entertainment, né? Eu acho que é esse o nome. Todos esses personagens tinham sido reunidos em um jogo de celular que foi chamado Brawl Stars, onde jogadores poderiam selecionar um personagem, qualquer daqueles lá, personagens do Star Park, tipo protagonistas de séries, protagonistas de filmes, funcionários do Star Park. Eles poderiam selecionar esses personagens, as skins desses personagens, e selecionar skins diferentes e entrar em arenas, lutar até a morte em batalhas, blá blá blá. Só que tinha algo por trás do Brawl Stars, porque ele foi feito pela Stars, então tinha que ter algo por trás, né? Como diria o homem do vídeo do investidor, In the future, the children control a glowing rectangle. no futuro as crianças nos controlam usando retângulos brilhantes. É porque é exatamente isso que o Brawl Stars é. O Brawl Stars é tipo a segunda fase dos testes da Star. Sempre que você seleciona um dos personagens do Star Park chamado de Brawlers, o sistema do Star Park seleciona algum dos robôs cobaias padrão. Então o sistema aplica uma pele, uma skin desse líquido rosa em volta desse corpo robótico, contendo todas as habilidades especiais daquele personagem, daquele Brawler, e também contendo a variação da aparência selecionada, né? A variação da skin que você selecionou. Então essas cobaias são posicionadas em arenas especiais, que são variadas, cada uma de um tipo, onde o jogador controla essas pessoas para que elas lutem até a morte. É isso que você faz no Brawl Stars. Você está ajudando a Stars a realizar os testes dela. Você está ajudando a Stars a realizar os testes da eficiência do controle mental que eles inventaram. Você está controlando uma das cobaias do Star Park, que é uma pessoa que foi transformada em robô, né? Que está sendo revestida com uma pele de um Brawler, né? Com uma pele sintética no formato de um Brawler. E você está controlando, né? Fazendo controle mental, controlando aquela cobaia para ela lutar até a morte, para fazer testes. Só que o Brawl Stars, né, o jogo em si, ele é programado para não deixar os jogadores verem tudo como realmente é, né? Porque como a própria WKBRL diz, tudo é como parece. Ou seja, como a gente sempre tem que desconsiderar tudo que vem da Stars, então se eles estão dizendo que tudo é como parece, então nada é como parece. Então tudo que a gente está vendo no Brawl Stars é falso. O Brawl Stars ele passa um filtro por cima da realidade para que a gente não veja o que realmente está acontecendo, para que a gente não veja que a gente está fazendo um teste e matando pessoas, né? Mas lembre-se, tudo é como parece, né? Então tudo é exatamente como é mostrado para você. Tudo é como parece. Can you hear how happy you are? There's absolutely nothing that you should consider. There's nothing for you to figure out. Everything is as it seems. Listen to that music. That music brings us joy. That music brings us happiness. Only play games and listen to that music. Remember to eat. Remember to find joy. Remember that the peace around us is peace everlasting. Is peace joy? Can we live in the past? Can we live in the future? No. So let's stay here. Okay. The only time to be happy, the only time to be free, that time is now. Can you hear how happy you are? There's absolutely nothing that you should consider. There's nothing you need to figure out. Everything is as it seems. Everything is as it seems. No need to understand. Nothing to understand. Gyms will make you happy. It's fine. It's fine. Agora, qual que é a próxima fase do plano da Stars? Quando os testes com o controle mental forem completos, né? Ficarem completos, eles verem que o controle mental deles realmente é eficiente, qual que vai ser a próxima fase? Ninguém sabe. Talvez nas próximas atualizações a gente veja o que a Star está planejando agora. Aí agora vamos falar umas pequenas teorias malucas aqui, só porque sim, de brinde extra aqui no vídeo. Como eu já tinha dito, na WKBRL
a locutora diz que o espaço é a origem deles, né? O espaço é a origem do Star Park. Então isso abre oportunidade para algumas teorias meio estranhas. Aí eu fiz aqui 2 teorias meio malucas aqui só para brincar. Teoria número 1, o ET Bilu do mal. Então, essa minha teoria aqui do ET Bilu do mal diz que... Lembra que eu disse que a reserva das gemas estranhas que tem no Brawl Stars, possivelmente ela veio do espaço junto com um meteorito que caiu na Terra? Então essa primeira teoria que eu criei diz que esse meteorito de gemas foi jogado na Terra pelos ET Bilu para que eles pudessem obter controle mental sobre algumas pessoas aqui no nosso mundo, né? Para que assim eles conseguissem forçar essas pessoas, possivelmente as pessoas ricas e poderosas e blá blá blá, para que essas pessoas começassem a converter umas às outras em robôs, né? Para que aí a raça humana começasse a se converter inteira em robô, se transformando em robôs feitos com essas gemas, né? Porque como eu disse, a gema que faz a pele falsa é a gema roxa, e a gema que faz a bateria do robô é a gema verde, né? Então todo mundo estaria sob controle mental dessas gemas, consequentemente todo mundo estaria sob controle mental dos ET Bilu. Então no final das contas, quando a raça humana inteira se convertesse em robô, todo mundo estaria sob controle mental dos ET Bilu. Ou seja, basicamente, os ET Bilu só jogaram umas pedrinhas lá na Terra para que a raça humana se dominasse sozinha para eles. Aí depois eles só precisariam chegar lá e pronto, todo mundo já era robô, todo mundo já estaria sob controle mental deles, todo mundo seria escravo deles. Pronto, eles não precisaram fazer nada para dominar a Terra. Só precisaram jogar umas pedrinhas bonitinhas lá. E todo mundo se entregou pros aliens. Essa é a teoria maluca número 1. Teoria maluca número 2, os cristais vivos. Então, a teoria maluca número 2 dos cristais vivos diz que esse meteorito de cristais que caiu na Terra, na verdade ele é feito de cristais vivos, cristais inteligentes. Uma coisa que talvez comprove isso é o fato de que a gema roxa ela tem a capacidade de imitar matéria orgânica, né? Ela consegue fazer uma pele falsa, que imita material orgânico. Então, essa teoria diz que esses cristais são cristais vivos. A gema roxa é o cristal que é responsável por fazer o corpo da criatura, né? Imitar tecido biológico, e a gema verde seria responsável por gerar energia para fazer esse tecido biológico funcionar, e também por ser a parte inteligente desses cristais vivos. Tanto que por isso ela seria a gema mais rara das duas, né? Então, esses cristais vivos caíram na Terra e ficaram durante muito tempo sem conseguir fazer muita coisa, tipo assim, alguns milhões de anos. Até que do nada, uns macacos pelados gigantes, conhecidos como humanos, começaram a pesquisar sobre essas gemas, né? Começaram a desenterrar elas e pesquisar. E com isso, finalmente a gema verde conseguiu assumir controle de algumas pessoas, né? De algumas dessas pessoas, mais conhecidas como o alto escalão da Star, e começaram a forçar essas pessoas, né? Controlar mentalmente essas pessoas, para forçar elas a avançar essas pesquisas de transformar as pessoas em robôs e revestir elas com as gemas, né? Robôs feitos, aliás, robôs cujos quais as baterias são feitas com essas gemas, né? E começaram a forçar essas pessoas a avançar essa pesquisa para que elas convertessem toda a raça humana em robôs feitos usando essas gemas, para que num futuro distante, ou nem tão distante assim, toda a raça humana tenha sido dominada e toda a raça humana tenha sido transformada em robôs que estão sob o controle mental desses cristais inteligentes. E agora que esses cristais teriam dominado o mundo, sei lá, eles começariam a fazer foguetes e se lançar para o espaço para dominar outros planetas e dominar o universo, sei lá. Como eu disse, essas aqui são só umas teorias malucas que, sei lá, né? Vai que é, né? Brawl Stars é tudo doido. Então, esse foi a teoria do Brawl Stars. Essas foram as teorias malucas sobre o que são as gemas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!